Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Saudações missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Jesus Cristo é missão. Iniciamos a novena missionária por meio das redes sociais da Diocese de Colatina na última quarta-feira. Muitos já estão rezando conosco em favor das Santas Missões. Na próxima semana, seguiremos com nossas lives de oração, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, e no sábado, o encerramento será às 15 horas. Assim, nós colaboramos com o objetivo da campanha missionária 2021, de favorecer a consciência missionária através da oração, da escuta de testemunhos missionários e da cooperação material com a missão. Tem vários grupos de círculos bíblicos realizando a novena missionária. O seminarista Carlos Daniel, com o Conselho Missionário da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, já iniciaram a novena. Em Pancas, temos um grupo que também irá rezar a novena. Em Santa Teresa e tantas outras paróquias. Vamos acendendo a chama do ardor missionário em nossa querida Diocese de Colatina. No último dia 10 de outubro, celebramos a abertura oficial do Sínodo. Encontrar, escutar, discernir. Estas foram as palavras utilizadas pelo Papa Francisco na sua homilia de abertura do processo sinodal. O Sínodo não é apenas um evento, é um caminho. Não é apenas um encontro, é a vida da Igreja. Não é apenas uma assembleia para fins administrativos, é uma convocação guiada pelo Espírito Santo para o desafio da missão, afirmou Dom Valles. O que se abre agora é sempre um caminho de 3 anos de escuta, feito com muito discernimento, consulta e dividido em 3 fases. Uma primeira fase diocesana, uma segunda fase continental e uma terceira fase universal. Vamos juntos, neste momento de graça do Espírito Santo para toda a Igreja. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, está em festa, comemorando 69 anos de fundação. Considerada a terceira conferência episcopal do mundo, reconhecida pela Santa Sé, a CNBB nasceu no dia 14 de outubro de 1952, no Rio de Janeiro, 10 anos antes do Concílio Vaticano II. A conferência é a expressão e a realização dos maiores afetos em colegialidade, comunhão e corresponsabilidade dos pastores da Igreja no Brasil. Que a CNBB continue cumprindo seu papel de promover a comunhão e a unidade da Igreja no Brasil. Estamos no mês missionário e hoje refletiremos sobre 2 temas da campanha missionária 2021. Quem nos auxiliará é Jordânia, da paróquia São Pedro. Teremos também um testemunho especial. Olá, missionários e missionárias, boa tarde. Meu nome é Jordânia e a gente vai conversar um pouquinho, sobre o mês missionário de 2021, que tem como tema Jesus Cristo é missão e o lema não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E hoje a gente vai falar sobre 2 assuntos, muito importantes. O primeiro que a gente vai ver é sobre os moradores de rua.
a gente vai conhecer, né, um pouquinho do sofrimento e do abandono que vivem essas pessoas. E assim, os números a cada dia mais crescem no nosso país. E hoje já chegam a quase 222 mil pessoas que vivem nessa situação. E segundo o IPEA, esses números crescem cada vez mais, né? E essas pessoas, eles são marginalizadas pela sociedade e são esquecidas também pelo poder público, né? E muitas vezes são taxadas, assim, de nomes horríveis, que é até ruim de falar, né? E assim, a gente vai acompanhar um pouquinho o relato de algumas pessoas que vivem nessa situação e vamos ver também os desafios que elas enfrentam. O primeiro que a gente vai ver é do Joel e da Márcia. Eles são um casal e Joel é ajudante de pedreiro e Márcia é diarista. E há um ano eles estão desempregados. A rua foi a única saída que eles encontraram, após perambularem de casa em casa de parentes, né? Eles têm uma filha de 2 anos, e assim, eles até buscaram receber o auxílio emergencial, mas foi em vão. E a saída que eles encontraram foi montar uma barraca debaixo de um viaduto, onde tinha poucos moradores. E os dois, né, eles recolhem material reciclável para fazer algum dinheiro. E assim, a gente ouve falar, né, muito pouco sobre os riscos que essas pessoas estão expostas, como, por exemplo, a fome, o frio, o desprezo, o abandono e, infelizmente, também a violência, né? E tudo isso acabou sendo agravado ainda com mais força na pandemia, porque o que a gente mais ouviu, né, no início da pandemia foi fique em casa. E essas pessoas não tinham essa condição. Então, isso é uma coisa muito triste, né? E assim, embora no mundo político, social e econômico exista diversos tipos de preconceito, né? A gente sabe disso. O evangelho, ele exige, né, que todas essas barreiras segregadoras sejam superadas. Por quê? Porque o amor, ele é gratuito e também é generoso. Portanto, cada qual, né, cada pessoa, cada indivíduo deve ver o que consegue oferecer e partilhar, sempre pensando, né, no próximo, não em si mesmo. Então, assim, agora na segunda parte, a gente vai falar, né, um pouco, vamos fazer uma reflexão sobre mobilidade indígena. Quando a gente fala em mobilidade indígena, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando em respeitar tradições, culturas, modo de ver e proteger a mãe terra. A gente está falando de respeitar e guardar, né, direitos desses povos originários que são desse chão, né, são nativos daqui. E assim, a Terra Sem Fronteiras, ela é um bem universal, que acolhe a todos, sem distinção. E não pertence a ninguém, ou não deveria, né? E assim, sem este olhar de que é uma terra universal, acaba ocorrendo o quê? Violações de direitos. E acaba tendo o risco de confinar esses povos indígenas e limitar a eles as fronteiras impostas, né? E assim, a gente sabe, hoje no Brasil, o número de etnias indígenas e povos indígenas é enorme. Segundo o censo, né, do IBGE de 2010, existiam cerca de 8.906,9 indígenas em território brasileiro. E assim, com isso, né, veio a pandemia e isso acabou afetando muito esses povos. Mas a esperança, né, é que a vacina chegasse logo para toda a população. Só que aí veio o problema da imunização, né? O Programa Nacional de Imunização, ele falou, né, que o grupo de indígenas prioritários para vacinação era de apenas 410 mil indígenas, ou seja, metade da população indígena, nem a metade, né? E assim, diante dessa realidade que esses povos vivem hoje, é urgente a reivindicação de condições e espaços justos, né, para eles. E que esses povos indígenas, eles tenham direito à saúde, educação e também tenham sua soberania alimentar garantida. E a palavra de Deus hoje, a gente vai ouvir uma palavra que fala um pouquinho sobre isso, né? E ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 36.
Então, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Então, assim, né, o texto ele descreve uma parte do discurso de Pedro, que estava na casa de um pagão chamado Cornélio. Esse homem, né, ele era um oficial do exército romano, mas ele aceitava o único Deus de Israel e também a sua lei moral. E assim, a atitude de Pedro é surpreendente, né? Porque ele recebe os primeiros pagãos da igreja sem exigir que eles passassem primeiro pelo judaísmo. Então, assim, por que Pedro fez isso, né? Porque ele compreendeu que Deus é um Senhor de todos. Ele é imparcial, ele não faz distinção de pessoas e que a paz dele, né? A paz desse Deus é para todos, toda a humanidade. Então, assim, toda a humanidade, né, foi redimida por meio de Jesus Cristo. E assim, né, a igreja, ela entra decididamente pelos caminhos da universalidade, em confronto, né, com o nacionalismo judaico da época lá. Mas isso não acontece, né, isso não aconteceria, isso não pode acontecer sem a mudança do coração de cada um. E assim, todos nós, a gente precisa se livrar do orgulho, da intolerância, da vaidade eclesial e pessoal, da ignorância religiosa ou da superficialidade da fé, para que a gente consiga, né, formar essa igreja universal, que é o que a gente precisa, incluir todos. Gratidão à Jordânia e à Glória da paróquia São Pedro Baixo Guandu, que prepararam tão bem a reflexão do tema de hoje. O que vimos e ouvimos nas pessoas em situação de rua, esta triste realidade que tende a aumentar diante da crise que nós temos enfrentado. O que vimos e ouvimos dos migrantes indígenas, os povos originários, que muitas vezes têm sido despejados de suas terras devastadas pela ganância do homem branco. Obrigado à Jordânia e à Glória por nos ajudar a refletir sobre essas realidades tão pertinentes, que sejamos profetas da ternura de Deus, de modo especial com nossos irmãos em situação de rua e com nossos irmãos indígenas. Agora, nós vamos ouvir o testemunho missionário de alguém muito especial. Fique atento a este testemunho. Queridos ouvintes do programa Batizado e Enviado à Missão Não Para, boa tarde a todos. Sou Maria de Lourdes Alves, estou fazendo uma experiência vocacional no postulantado no Instituto das Irmãs Meliciano de Cristo. Venho hoje falar um pouco do meu testemunho de vida. De 9 filhos, sou a 5ª filha do casal, Altamiro José Manuel Alves e Iremi Pereira Alves. Sou de uma família simples e humilde, que morou muito tempo na roça, onde eu nasci. Na última que morávamos, eu saí de casa aos meus 17 anos, juntamente com uma irmã mais velha do que eu, 1 ano. Fomos para o Rio de Janeiro para trabalharmos, para ajudar os nossos pais. Após um período, voltamos para a casa dos nossos pais. Mas aí eles já não moravam mais na roça, moravam na atual cidade que se chama Raposo, Rio de Janeiro. Mas com o falecimento do meu pai, eu voltei para o Rio de Janeiro. Desta vez sozinha e Deus, porque Ele sempre me acompanhou em minha vida. Nunca me senti só, sempre com a presença dele em minha vida. Fiquei lá por mais de 30 anos. Nesse meio tempo, com a perda do meu pai, eu vivi um momento de muita tristeza. Mas eu estava vivendo esse período porque era desígnio de Deus em minha vida. Mas Ele nunca me abandonou, estava sempre ao meu lado.
Por isso, nunca deixei de louvar esse meu Deus que me ama tanto, nos momentos bons ou ruins. Na minha paróquia de origem, São Pedro de Alcântara, onde eu vivi, comecei a frequentar no ano de 1999, me envolvi com algumas pastorais, que são elas: Pastoral da Saúde, Movimento do Grupo Servir, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Círculo Bíblico e a Liturgia, onde eu fui coordenadora do ano de 2018 a 2020. Saí para vir para um lugar muito especial em minha vida. Também nesse período da minha vida, morava sozinho. Aí comecei a pensar em discernir a minha vida com Deus, onde eu senti o chamado de Deus em mim. Um pouco tardio, mas para Deus nunca é tarde. Dei o meu sim verdadeiro para Ele. Mas estava difícil de entrar para um convento devido à minha idade, que passava dos 50. Mas não desisti. Aí Deus enviou um anjo que é o Padre Luiz Denis. Com a ajuda dele, pude vir para um convento. Mas antes passei por uma experiência de 15 dias com as irmãs, que aconteceu do dia 22 de fevereiro de 2020 até 6 de março de 2020. Foi muito bom. Antes de eu vir embora dessa experiência, a Madre Nelly me fez o convite para eu voltar definitivamente para o convento. Fiquei muito feliz com o convite dela e pensei, o meu chamado e o meu sim que eu dei a Deus vai ser concretizado em minha vida. Por isso, das melhores notícias que eu já tinha recebido, agradeci a Deus. Com esse convite da Madre Nelly, eu me preparei para vir. Cheguei aqui no dia 29 de junho de 2020 para dar início a uma caminhada vocacional. Menos de um mês, eu entrei para o postulantado, que aconteceu do dia 26 de julho de 2020. Lá já se foi um ano da minha chegada e também da entrada para o postulantado, que são os estudos e as etapas para chegar aos meus primeiros votos como irmã. Para completar essa minha felicidade, trabalho uns projetos aqui do convento, que é com as crianças. Elas vêm em 2 turnos, de manhã, outro à tarde. Estou amando trabalhar com as crianças. Aqui, juntamente com as irmãs, frequentamos a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra Sede. Trabalhamos junto com o padre Francisco Alves. Atuamos no primeiro domingo de cada mês na liturgia dominical. Agora, para terminar esse testemunho, quero dizer a todos vocês que estão me ouvindo que largar tudo e seguir Jesus é muito bom. Eu nunca vou me arrepender e me culpar por deixar tudo, mas tudo mesmo. Casa, trabalho, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas e muitas outras coisas. Seguir esse meu Deus que me dará tudo e muito mais do que eu posso imaginar e merecer. Faça um convite ao jovem. Não tenhas medo de dar o seu sim a Deus e também ir para um seminário. E também você, jovem, não tenha medo de vir para um convento e dar o seu sim para Deus. Será uma resposta do chamado de vocês a Deus no seguimento de Jesus Cristo. Termino com 3 passagens bíblicas em minha vida. Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Está em Lucas 9:62. Como o barro nas mãos do oleiro, assim estás vós em minha mão. Jeremias 18. Antes que no ventre fosses formado, eu já te conhecia. Antes de ter nascido, eu já te havia consagrado. Jeremias 27. Programa Batizados e Enviados, a Missão Não Para.
Agradecemos a participação de Maria de Lourdes, vocacionada do Instituto das Irmãs Milicianas de Cristo. Deus abençoe sempre mais sua caminhada de discernimento vocacional. Que sua caminhada abra caminhos para outras pessoas que se sentem chamadas à vida religiosa e consagrada. No final do mês missionário, iremos fazer o encerramento do mês das Santas Missões, com a celebração do primeiro ano de missão deste programa Batizados e Enviados. A missão não para. Iremos celebrar esta data especial com um programa ao vivo, com participações especiais. Vá se programando e nos ajude a divulgar esta data. Será dia 30 de outubro, às 16 horas, nesta que é a Rádio Web, que está fazendo a diferença no coração do povo da Diocese de Colatina. No último dia 10 de outubro, celebramos o dia do Pai dos Negros, São Daniel Comboni, pai também da grande família dos missionários e missionárias combonianos. Queremos agora rezar a oração de São Daniel Comboni, ele que dizia que a África precisaria ser salva pela África. Oremos. Deus de bondade, que chamastes Daniel Comboni para levar aos povos sofredores do continente africano sua mensagem de amor, dai-nos encontrar nos sofredores que estão à nossa volta o rosto do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora, vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonadi, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe e testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.